Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Desde já peço para que se inscrevam no canal, ative o sininho para você receber notificações sempre que eu postar vídeo. E eu quero tratar a respeito de um texto da Bíblia que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, verso 27 a seguir. A gente vai ver nesse texto, nessa passagem da Bíblia, a respeito de Jesus caminhando sobre as águas, o sobrenatural que os homens ainda não tinham visto. Vejamos, verso 27. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Meus irmãos, vejamos interessante, Pedrão, um homem que caminhou, conseguiu caminhar até por um tempo sobre o mar, indo de encontro a Jesus. Mas por um certo período, um certo tempo, o medo começou a dominar o coração de Pedro. Olha, e a palavra vai dizer, mas sentindo o vento forte. Quando ele tirou o olhar de Jesus, o vento começou a ser forte. O vento começou a ser mais forte. Não seja significativamente que o vento começou a ser mais forte, mas que ele percebeu que o vento estava muito forte somente quando ele tirou o olhar de Jesus. Minha conjectura. Mas vejamos interessante. Tinha vários no barco, mas o único que decidiu ir de encontro no barco foi Pedro. Ele teve a ousadia de ter a coragem de ir ao encontro de Jesus. E o barco estava sendo açoitado pelas ondas e pelo vento. Nesse texto, mais à frente, a gente vai ver que Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem para outra margem. E de repente, no meio do mar, o vento começou a soprar e o barco começou a ser açoitado pelas ondas. No meio do mar. Talvez se estivesse na beirada, no começo, eles poderiam correr e sair a nado. Mas logo no meio do mar, no meio da tempestade, onde teria perigo de vida para eles, o vento começou a ser mais forte. E ali eles, sendo dominados pelo medo, talvez muitos deles acharam que não iam conseguir sair. Não ia conseguir sair daquela situação, daquele momento. Mas vejamos mais uma vez Jesus fazendo o sobrenatural acontecer aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus estavam no barco, indo para outra parte, e Jesus estava orando. Jesus não estava com eles no barco. Nessa daqui, eles estavam sozinhos. Eu vejo que Jesus testando a fé deles para que eles pudessem para que a fé deles pudesse aumentar e o sobrenatural de Deus viesse a acontecer na vida deles. Mas quando eles olharam e viram alguém caminhando sobre o mar, eles assustaram e acharam que era até um fantasma. Mas aí Jesus disse: tem de fé, sou eu. Jesus disse: sou eu, não precisa ter medo. Sou eu que vou até vocês, sou eu que vou socorrer vocês. Tenha fé. Mas aí Pedrão decidiu a ousadia: se é Jesus eu vou ir, vou pedir para que vou até o encontro dele. E Jesus falou com ele assim, logo depois dele perguntar: se és tu, manda que eu caminhe sobre o mar. E aí Pedrão começou a caminhar sobre o mar para ir de encontro a Jesus. E quando ele tirou o olhar de Jesus, o medo começou a dominar o seu coração.
Eu vejo que Pedrão talvez gritando, Senhor! E ele começando a afundar, ele clamou, Senhor, Senhor! Eu vejo que Pedrão dizendo assim, Senhor, tende misericórdia de mim, socorre-me, Deus, eu não tenho mais ninguém, não tenho a quem recorrer. O vento, Senhor, está soprando muito forte, o vento dessa angústia está me sufocando, socorro, Jesus, socorro. E a minha fé, Jesus, não é suficiente para que eu me veja sair dessa situação. Eu preciso de você, Jesus. Pedrão gritou, clamou, ele pediu socorro a Jesus. Jesus, que garantiu, falou que ele podia ir, não deixou ele morrer no meio do mar. Não deixou o vento, a tempestade afundar ele. Não deixou. Jesus não deixou. Jesus recorreu e alcançou a vida de Pedro. E a palavra diz que Jesus e Pedro se afundando, Jesus estendeu as suas mãos e levantou ele, tirou ele do fundo da água. Ele não estava afundado totalmente, mas tirou ele, socorreu ele. E eu aprendo aqui, se nós tivermos ousadia de caminhar ao sobrenatural de Deus, por mais que a nossa fé às vezes não vai ser o suficiente para que andamos sobre as águas, sempre que nós precisarmos é simplesmente clamar. Porque quando a gente clama, Jesus estende as suas mãos e vai de encontro às nossas vidas. Jesus, ele não vai deixar a gente morrer no meio do mar. Jesus sempre vai estender as mãos e vai nos socorrer. É simplesmente clamar, pois quando a gente clama, Jesus ouve, estende as mãos e nos coloca no lugar seguro. E mais à frente a gente vai ver que Jesus só acalmou a tempestade quando estava em cima do barco. Quando Pedro e Jesus estavam em cima do barco, ele mandou que as tempestades se acalmassem. Jesus poderia ter acalmado a tempestade com Pedro ali caminhando sobre as águas. Mas Jesus queria ver como a fé de Pedro iria acontecer, o que haveria de acontecer ali. Mas Jesus só acalmou quando estava no barco, quando estavam seguros todos. E saiba, aquele que decidir caminhar, aquele que decidir fazer o que ninguém está tendo coragem para fazer, Jesus vai te dar força. Jesus vai te dar coragem, muitas das vezes, para você fazer o que ninguém faz. Se você tem essa ousadia, e você faz aquilo que ninguém faz, se você faz tudo diferente, se você anda segundo os costumes de Jesus, consume a palavra do Senhor diz, Jesus vai te sustentar. E no meio do mar, você não vai morrer. Por mais que você se afunde, Jesus vai estender as mãos deles de misericórdia e vai te tirar do fundo da água, mesmo que você não se afundou totalmente. Se você lembrar e clamar a Deus, clamar a Jesus, Ele vai estender a mão dele para você e você se tornará de volta ao lugar seguro. Entenda, sempre quando você precisar, é simplesmente clamar, pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele vai estender as mãos dele para você, para cada um de nós que estamos aqui. E que você que assistiu esse vídeo, que essa palavra possa abençoar a sua vida grandemente e que você possa ter a convicção, se Jesus te chamou, Ele vai garantir a sua vida. E sua história vai ser diferente. Por mais que as pessoas que estavam no barco talvez acharam que Pedrão iria morrer, que Pedrão estava louco, porque eles acharam que era um fantasma, mas Pedrão teve a ousadia de ir até encontro com o mestre. Então, aquele que tem a ousadia para fazer o que ninguém faz, Jesus garante. E Jesus está garantindo a sua vida. O mar não vai te matar, a tempestade não vai te matar. O vento que você está passando, Jesus está contigo. E lembre-se disso, Jesus está contigo aonde você estiver. Que você seja abençoado com essa palavra e que o Senhor venha te dar graça para suportar os ventos. E eu quero dizer para você, não tire o olhar de Jesus, porque quando você tirar o olhar de Jesus, você vai sentir medo. Mas quando você continuar olhando para Jesus, você vai caminhar sobre o sobrenatural. Você vai viver o que ninguém vive.
ou viveu. Entenda isso. Não tire o olhar de Jesus jamais na sua vida.